domingo, a criança pode dormir um pouquinho até mais tarde, né? E deixa descansar, e a gente pensa dessa forma, e a criança vai crescendo, e depois a gente já não tem mais domínio, e aí ele vai querer só descansar depois, e você vai chamar e não vai conseguir mais, amém? Então a palavra do Senhor diz para nós, criarmos os nossos pequenos no caminho que nós achamos que é bom para ele. Quando crescer, não vai se desviar. Amém? Essa é a palavra do Senhor, é o que a palavra de Deus diz sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? Deus lindo, né? Pergunta aí para o seu irmão, como é que foi a sua semana, amado? Como é que foi a sua semana? Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como que foi a sua semana? Como é que foi a sua semana com o Senhor? Como é que foi a sua intimidade com Deus durante a semana? O que é que você tem feito na presença do Senhor? Se é que tem feito alguma coisa na presença de Deus? Tem tido intimidade com... Pergunta para o seu irmão, você tem tido intimidade com o Pai? Irmão. Você tem se relacionado com o Pai, amado? Como que você tem se relacionado com o Pai? Como você tem se relacionado com Deus? Está correndo muito e não deu tempo. Veio isso na minha mente. Nossa, quanta coisa aconteceu na semana. E eu não tive tempo de conversar um pouquinho mais, de relacionar um pouquinho mais com o Pai. Quanto mais nós nos relacionamos com alguém, mais íntimos nós ficamos de alguém, né? Quanto mais você se relaciona e conversa com a pessoa que está do seu lado, mais íntima você fica dela. Com Deus não é diferente. Quanto mais relacionamento com o Pai, mais íntimo nós ficamos dele. Quanto mais nós nos relacionamos com uma pessoa, mais nós vamos conhecer do coração dessa pessoa, não é verdade? Quanto mais nós nos relacionamos com Deus, mais nós vamos saber do que Deus tem para as nossas vidas. Não somente para as nossas vidas, mas para esse mundo aqui. Amém? Amém, amados? Então, como é que está o seu relacionamento? Como é que está a sua intimidade com o Pai? Quanto mais nós temos intimidade com o Pai, mais confiantes nós ficamos no Senhor. Mais confiança nós temos no Senhor. Como é que está a sua confiança para com o Pai? Você está confiando em tudo? Porque às vezes nós expressamos, nós colocamos para fora que nós confiamos em Deus, em todas as coisas, mas na hora da situação difícil, na hora da aflição, a gente dá aquela, escorregada e deixa eu fazer com a minha mão, deixa eu fazer do meu jeito, não, eu vou ligar, não, eu vou... Não é assim? Não é dessa forma? Confiança, nós vamos falar sobre confiança aqui nessa manhã. Vamos falar do livro de Daniel. O livro de Daniel é o livro que nós estamos lendo agora e que eu estou passando todos os dias nos grupos. Alguns irmãos têm acompanhado, outros não, né? Aquele que está acompanhando vai crescendo na mesma intensidade, vai entendendo o que o Pai tem para as nossas vidas como corpo. Aquele que não está ouvindo, que o Senhor possa te dar graça para que você possa se programar para poder ouvir, porque é de 5 a 10 minutos por dia, não mais que isso, amado. Amém? Isso faz toda uma diferença na sua caminhada cristã. E no dia de hoje nós vimos, Daniel 3, nós vimos ali uma confiança inabalável, né? Uma confiança inabalável de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quem é Sadraque, Mesaque e Abidnego? De repente tem gente... Quem ouviu hoje pela primeira vez esses nomes? Eita, oh glória, amém. Mais alguém? Mais alguém ouviu pela primeira vez hoje? Amém. Glória a Deus. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Então eu queria falar da confiança desses homens.
né? E louvo ao Senhor pela minha amada que está aqui também, conseguiu chegar, né? Tenho visto o Senhor também nessa semana operar milagres na sua vida, né, meu amor? Deus tem feito coisas grandes. Ontem foi o primeiro dia que ela falou: não estou sentindo mais dor nenhuma. Né? Quer vir testemunhar? Não, né? Muito obrigado, Deus abençoe. Senão ela toma o meu microfone e fica aqui, né? Então, mas eu fiquei muito feliz ontem. Ontem ela estava caminhando com os netos e comigo ao mesmo tempo, intertido com um monte de coisa ao mesmo tempo. E eu perguntei para ela: escuta, e como é que você está se sentindo? E a sua dor? Ela: não estou sentindo mais nada, não senti dor nenhuma, né? E agora, está sentindo? Não? Glória a Deus. Deus lindo, né? Deus, Ele faz milagres nas nossas vidas. Nós vivemos o milagre do Senhor todos os dias da nossa vida. Nós vivemos em novidade de vida, amado. Nós vivemos em novidade de vida. Nós não vivemos do milagre do passado. Muitos ainda estão acreditando nos milagres lá do passado, que o Senhor que fez o milagre lá atrás, que Jesus fazia o milagre lá atrás, foi somente para aquela época. Eu não creio num Deus dessa forma. O nosso Deus é Deus que faz hoje nas nossas vidas, e nós temos vivido isso na presença do Senhor. Amém? Então nós vamos ver a respeito de confiança em Deus. Como é que está a nossa confiança no Senhor? Como é que está a nossa confiança em Deus, amado? Sua confiança é inabalável? Nada atinge a sua confiança no Senhor? Ou você vive numa gangorra, né? Que sobe e desce, é isso? Looping, nossa, esse aí é radical. Uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo. Como que é a sua confiança em Deus? Confiança no dicionário nada mais é do que crença na probidade moral, na sinceridade, lealdade, competência, discrição e etc. de outrem, né? E aí ele está falando aqui a respeito de um amigo, né? De confiança em um amigo, uma profunda confiança num amigo. E aí nós vemos também no dicionário: crença de que algo não falhará. Crença de que algo não falhará. De que é bem feito ou forte o suficiente para cumprir a sua função. E aí no próprio dicionário você vê aqui uma confiança natural que a gente exerce no dia a dia aqui. Quando você está dirigindo um carro em alta velocidade, respeitando os limites de velocidade, claro, que todos os irmãos aqui obedecem, né, irmão Bruno? Obedecendo todos os limites de velocidade. Quando você precisa, de repente, frear, você confia de que você vai apertar o freio e ele vai parar o carro, não é isso? Não é isso que acontece? Isso é uma confiança o quê? Confiança natural. Isso é uma confiança natural, você sabe. Mas essa confiança natural ainda pode falhar. Por isso é importante respeitar os limites de velocidade, viu, pastor Daniel? Viu, Bruno? Todos nós, né? Que às vezes ultrapassamos. Então, isso é confiança natural, é uma confiança natural. No livro de Salmos, Salmos 20, o verso de número 7, diz o quê? Salmos 20, verso de número 7. Alguns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Senhor, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Isso aqui é uma confiança o quê? Sobrenatural. Essa é a confiança sobrenatural. Confiança de crer de que o impossível, aquilo que o freio do seu carro falhou, aí vem a confiança sobrenatural, não é verdade? Falhou o carro ali, Senhor, tem misericórdia. Essa é a confiança sobrenatural. E o Senhor, irmão, glória a Deus, hein? Aleluia. Muito obrigado.
E o Senhor, quando nós depositamos a nossa confiança no Senhor, Ele não nos decepciona, amado. Ele não nos decepciona, Ele não nos deixa só. Confiança, na verdade, ela gera também uma esperança. No livro de Romanos nós podemos ver isso. Lá no livro, dá um cutucão no seu irmão aí, fala: desperta tu que dormes, amado, oh glória. Amém? Em nome de Jesus, desperta tu que dormes. Confiança gera o quê? Esperança. Lá no livro de Romanos, o capítulo de número 5, a partir do verso 3, diz assim: não só isso, mas também nós nos gloriamos. Isso aqui é a palavra do Senhor, amado. Nós vamos sair deste lugar aqui de forma diferente. Isso não é chavão, não, vai acontecer mesmo, você vai sair de forma diferente. Basta confiarmos naquilo que a palavra do Senhor está falando, sim, aos nossos corações. Vida nova, o Senhor tem algo novo para as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Nesse momento que nós estamos aqui, é o momento onde nós recebemos das orientações do Senhor para nós continuarmos a nossa semana, amado. É isso que você fez. Você saiu nesse primeiro dia da semana da sua casa, chegou aqui nesse templo para ouvir Deus falar com você e dar uma direção para a sua vida, dá uma direção para as nossas vidas, e algo diferente, algo novo vai acontecer sobre a nossa vida, no nome do Senhor Jesus. Isso é confiança. Eu confio, eu creio que o Senhor está trabalhando ao meu favor. A minha vida não será mais a mesma, a minha vida não será igual um dia após o outro. O que é um dia após o outro igual? As coisas que se repetem, como que é? Monotonia, é isso? Monotonia. Você não vai ter uma vida monótona. Amém? Então lá no livro de Romanos 5, capítulo 5, a partir do verso 3, diz assim: nós estamos falando do que? De confiança. Confiança em quem? Confiança no Senhor, não confiança no braço da carne. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Ou seja, confiança nas coisas, naquilo que está vendo. Nós não confiamos nisso, nós confiamos no Senhor e no seu forte poder. Amém? Não só isso, mas também nos gloriamos no quê? O 3, irmão, a partir do verso 3. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz o quê? Perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança, ela não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não importa onde nós estamos, se nós estamos em cima ou se estamos embaixo, não importa onde nós estamos, em todo tempo nós temos que louvar e engrandecer o nome do Senhor. Em todo tempo, amado, porque às vezes nós estamos passando por tribulações, passamos por dificuldades, passamos por perdas na vida, não é? Passamos por perdas difíceis, perdas irreparáveis nessa vida. Nós passamos por tantas situações, mas quando nós confiamos no Senhor, quando nós confiamos em Deus, nada nos abala nessa terra, nada nos abala aqui nessa vida, amada. Não importa onde você está, se nós estamos no louvor que nós cantamos a semana passada, em todo tempo louve, em todo tempo agradeça, em todo tempo adore ao Senhor. Não importa, amado, o que nós estamos passando, porque o Senhor está conosco. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é socorro bem presente na hora da necessidade. Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso libertador, amado.
Ele é o nosso libertador. Confiar no Senhor, independente do que venha a acontecer. A nossa confiança sempre está no Senhor. No livro de Isaías 12, o verso de número 2, diz assim, amado: Deus é a minha salvação. Você está sendo fortalecido pela palavra do Senhor nessa manhã. Amém? É pela palavra do Senhor. Repete comigo, amado. Repete comigo assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa é a palavra do Senhor, amado. Essa é a palavra do Senhor. Todas as manhãs nós precisamos buscar alimento na palavra do Senhor, nos alimentar da palavra do Senhor, porque é ela que vai nos deixar sempre num local seguro, no nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Livro de Isaías 12, o verso de número 2 diz assim: Deus é a minha salvação. Deus é a minha salvação. Não há salvação em nenhum outro. Deus é a minha salvação. Terei confiança e não temerei. Olha o que o profeta diz: terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Salmos 46. Olha o que o Senhor está falando conosco através da sua palavra. Salmos 46, o verso 1. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na hora da adversidade. João 16, verso 33, diz assim: eu lhes disse essas coisas. Quem disse? Quem disse? Jesus. Eu lhes disse essas coisas para que em mim, em quem? Em Jesus vocês tenham o quê? Nesse mundo vocês terão o quê? Aflições. Dá um cutucão aí no seu irmão. Dá um cutucão nele. Cutuca o seu irmão aí, Juliana. Dá um cutucão com o braço assim. Isso aí. Fala: nesse mundo você tem aflição. Você terá aflição. A palavra de Deus diz isso. Mas ela diz também: tenham bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. Ele já venceu. Tragada foi a vitória, a morte pela vitória. Tragada foi a morte pela vitória em Cristo Jesus, amado, em nome do Senhor Jesus. As aflições elas vêm para todos que estão aqui nessa terra. Nesse mundo tereis aflições, nesse mundo tereis perseguições, nesse mundo tereis maus pensamentos, nesse mundo tereis tribulações, nesse mundo tereis conflitos internos, nesse mundo tereis. E o Senhor nos diz nessa manhã: tenham bom ânimo, amado. Tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E o Senhor nos diz nessa manhã: eu estou ao lado do Pai te esperando. Essa é a nossa vitória, essa é a nossa certeza, convicção. Nós passaremos pela morte, sim, mas nós temos um Salvador, um Redentor, que redimiu os nossos pecados, nos tirou das aflições e nos colocou em lugar especial. Nós somos privilegiados por isso. Tereis aflições, contudo tenham ânimo, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aonde está a nossa confiança? Muitas vezes acontece, né? Nas nossas vidas, durante a caminhada da nossa vida, acontecem situações
que abala a nossa confiança, que abala a nossa fé. Nós temos aqui um exemplo desses 3 homens que eu falei, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Nós temos um exemplo deles no livro de Daniel, capítulo de número 3, que é a leitura do dia de hoje. Nós temos um exemplo aqui de que esses homens, estes jovens, eles estavam numa terra que não era deles. Eles estavam presos, eles estavam cativos, eles estavam exilados nessa terra, na Babilônia. Onde é que estava a confiança de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Aí não tem como a gente não lembrar da palavra do Senhor. Não tem como a gente não se lembrar de Paulo, das aflições que Paulo sofreu. Não tem como nós não lembrarmos de Pedro. Quem sabe como que Pedro foi crucificado aqui? De cabeça para baixo ele foi crucificado, amado. Isso abalou a fé dele? Na hora da crucificação, ele não se achou digno de ser crucificado como o mestre dele, como o mestre Jesus. E foi crucificado de cabeça para baixo. Então, às vezes nós passamos nessa vida aqui por aflições. Nós achamos que as aflições é a falta de um emprego, é a falta de uma casa, é a falta de um carro, a falta de um amor, a falta de uma paixão, a falta... Às vezes nessa vida aqui nós achamos que as aflições são essas. E são realmente aflições. Mas aonde está a nossa confiança? Aonde está a nossa esperança, amado? Aonde? Sadraque, Mesaque e Abidnego, lá no livro de Daniel, capítulo 3, eles confiaram em Deus, independente do que lhes sobreviria. O livro de Daniel, ele foi escrito, amados, para quem não sabe, ele foi escrito 500 anos antes de Cristo. E aqui nós vemos aqui, abre a sua Bíblia, você que pode. Lá no livro de Daniel, capítulo 3, ele vai retratar aqui o que é que aconteceu com esses 3 jovens. Pergunta aí para o seu irmão, você tem aflições? Pensa na história agora desses 3 jovens. Pensa na história desses 3 jovens, amados. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, de 2 metros e 70 centímetros, de 2 metros e 70 centímetros de largura. Espera aí. Fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou todo mundo aí, as autoridades, convocou todo mundo para falar por que ele tinha erguido essa imagem aí, e pediu para que todos viessem e se prostrassem diante dessa imagem. Aí no verso de número 6 ele fala assim: quem não se prostrar em terra e não adorar essa imagem, será imediatamente atirado o quê? Numa fornalha em chamas. Numa fornalha em chamas. Então esse rei, ali estava Sadraque, Mesaque e Abidnego, servindo aquele rei. Mas aí aquele rei fez essa imagem e falou: agora vocês vão ter que adorar essa imagem. Existem situações nas nossas vidas que acontecem, às vezes locais aonde estamos, e com algumas palavras, algumas pessoas querem que a gente se prostre diante de algumas imagens, quer que a gente se prostre diante de algumas situações. E aqui Sadraque, Mesaque e Abidnego, ele estava em outra terra, uma terra idólatra.
E eles também foram convidados a se prostrar diante desse Deus. Da mesma forma acontece nas nossas vidas também. Uma troca, às vezes, abaixa um pouquinho só, Vinão. Às vezes a gente se coloca em algumas questões, a gente fala assim, mas eu não adoro imagem, eu não fui convidado para adorar imagem, eu não fui convidado para adorar a situação A, B ou C, de imagens, de idolatria. Mas tem situações nas nossas vidas que é uma idolatria, que nós trocamos Deus por uma idolatria, por situações dessa vida. Nós trocamos o Senhor, nós trocamos Deus. Eu não estou falando igreja, nós trocamos Deus, nós trocamos a comunhão com Deus por situações dessa vida. Pergunta aí para o seu irmão, diante de que imagem você tem se prostrado? Quem tem sido seu Deus, amado? Quem tem sido seu Deus? Aonde está a sua confiança? Então, quem não adorasse a imagem ia ser o quê? Ia ser queimado. Quem não adorasse ia ser queimado. Fala aí para o seu irmão. Tem situações na sua vida que estão querendo te jogar no fogo. Tem situações na nossa vida, tem algumas coisas na nossa vida que estão querendo, que está fazendo com que a gente entre nessa fornalha, jogue no fogo. Aonde está a nossa confiança? Aonde estava a confiança desses 3 jovens? Verso de número 7. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos, línguas, prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Verso de número 8, amado. Verso de número 8, aí vem as fofocas, né? Aí vem os camaradas, escuta, rei, escuta, chefe, escuta, o cidadão, escuta, né? Chegou lá e falou o que no verso 8? Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus. Denunciaram. Dizendo o quê? Dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei Nabucodonosor, para sempre, que vive para sempre, tu emitiste um decreto. Ele vem falar do decreto aqui. Aí no verso de número 11, ele diz assim: e que todo aquele que não se prostrasse em terra, e não o adorasse, seria atirado numa fornalha. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Satanás, ele fica furioso, amado, com quem não quer cumprir com as regras dele. Ele fica furioso contra as nossas vidas. Assim como esse rei aqui ficou furioso. No verso seguinte, Nabucodonosor mandou chamar os 3. Furioso. E aí no verso de número 15, ele diz assim: pois agora, falando para Sadraque, Mesaque e Abidnego, ele vem, eles não ouviram, e aí o rei convida eles e fala assim: olha, agora vocês vão ter uma oportunidade, vão ter uma chance. Vocês vão ter uma chance. Renúncia, né? Renuncia a esse Deus aí, que você não vai ser jogado na fornalha, que vocês não vão ser queimados. Renuncia a esse Deus.
pois agora quando vocês ouvirem, aí ele fala assim, pois agora, quando vocês ouvirem de novo o som, né? Porque ele falou assim, quando ouvirem o som das flautas, de músicas, se prostre diante da imagem. E aí ele ameaça, ele pega e dá essa, pois agora quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas, se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. Imediatamente serão atirados numa fornalha em chamas. Aí no verso 16, a gente vê realmente aqui que é o Senhor quem nos defende. A defesa ela vem do Senhor, vem da parte de Deus. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Não, antes ainda, no verso 15, a parte B. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. Aí é importante E que Deus poderá livrá-los de minhas mãos. Que Deus poderá livrá-los de minhas mãos. Sadraque, Mesaque e Abidnego, agora o verso 16. Responderam ao rei, chave para as nossas vidas: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Não precisamos defender-nos diante de ti. Não precisamos. Por quê? Porque a defesa ela vem da parte do Senhor. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó Rei. Aonde estava a confiança desses 3 jovens, amado? A confiança deles estava em Deus. Ouviu, Diana? A confiança desses jovens estava no Senhor. Traz aí a sua vida, amado. O que é que está acontecendo na sua vida? O que é que tem te abalado? O que é que tem abalado aí a estrutura aí das suas emoções, do seu caminhar? Olha o que esses jovens falaram. Não importa o que vai acontecer, a nossa confiança está no Senhor e no seu forte poder. Ele diz assim: Ele nos livrará das tuas mãos, ó Rei. Verso 18 diz assim: olha só o que esses jovens diz. Não tem como a gente não lembrar do Senhor Jesus, né? Olhar para esse verso 18, não tem como nós nos lembrarmos de Jesus. Ele diz assim, ó: mas, se Deus não nos livrar, saiba, ó Rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Não importava, amado, não importava a situação, não importava o que acontecesse, não importava, eles não estavam preocupados de entrar na fornalha e sair vivos de lá. Vivo ou morto, nós não nos prostraremos diante dos seus deuses. Não importa as situações. É o versículo que nós falamos: nesse mundo tereis o quê? Aflições. O Senhor diz para nós: nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu sou contigo, diz o Senhor para nós nessa manhã.
E o Senhor diz aqui no verso de número 25, amado, olha só, verso de número 25, depois que eles, realmente eles foram lançados dentro da fornalha, verso 22, vamos no 22, a ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente, que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abidnego. Os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abidnego até a fornalha, esses soldados morreram de tão quente que estava essa fornalha. E estes, aí Sadraque, Mesaque e Abidnego caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram três os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Não foram três que nós colocamos dentro da fornalha? Verso de número 25, eles respondem: sim, ó rei, foram três. Aí ele fala no verso 25 assim: o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amados. Às vezes nós achamos que nós estamos passando pelas provas, passando pelas situações, passando pelas adversidades sozinhos. Aonde está baseada a nossa confiança? Aonde está a nossa esperança, amados? Será que Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles estavam enxergando o quarto homem dentro da fornalha? Será que eles estavam enxergando? Pode ser que não, pode ser que não. Mas o quarto homem estava lá, protegendo, guardando, livrando. Muitas vezes nós achamos que estamos sozinhos, passando pelas aflições, passando pelas amarguras da vida, pelos problemas emocionais, pelas dificuldades, nós achamos que estamos sozinhos. E nessa época aqui, Antigo Testamento, o Espírito Santo de Deus não habitava em. O Espírito Santo de Deus, ele vinha, mas não habitava. Hoje eu e você somos habitação do Senhor, amado. Hoje eu e você, nós somos morada do Espírito Santo de Deus. Como é que está a sua confiança no Senhor? Por isso nós falamos sempre, meu amado, é na presença do Senhor aonde nós somos consolados. É diante do Senhor, é na palavra do Senhor, é buscando o Senhor que nós vamos encontrar refúgio. É nos alimentando da palavra do Senhor que nós vamos ter alimento para poder caminhar diariamente. É buscando Deus. Você pode ralar aí, ó, rala, trabalha. O alimento que você come hoje e consome, amanhã você tem que trabalhar novamente para poder se alimentar novamente, e assim segue. Mas a palavra que você se alimenta, essa permanece para sempre, amado. O quanto você tem alimentado essa fé? O quanto você tem se alimentado? A palavra do Senhor diz o quê? Que a nossa fé, que a fé é alimentada por aquilo que nós ouvimos. O que é que você tem ouvido diariamente? Aquilo que nós ingerimos é o que nós expressamos. Aquilo que nós ingerimos é o que nós sonhamos. O que é que você tem ingerido? Do que é que você tem se alimentado? Aonde está a sua confiança?
A desses homens aqui, Sadraque, Mesaque e Abidnego, estava no Senhor e no seu forte poder. Aí no verso de número 28, nós vimos aqui que o rei Nabucodonosor reconheceu diante dos outros a confiança desses homens no Deus eterno. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Aí ele diz assim, olha só, o inimigo ele teve que falar, ele teve que reconhecer. Eles confiaram nele, confiaram em quem? Em Deus. Desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e a adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Eles desafiaram o rei: não vou me dobrar diante de você, não vou me dobrar diante do seu Deus, não vou me dobrar diante das suas regras. Tem algumas regras, amados, que a gente não pode se dobrar. Tem algumas situações na nossa vida que a gente não pode se dobrar, independente do que venha acontecer na nossa vida. Aqui eles estavam correndo risco de morte, risco de vida ou de morte? Risco de morte, poderiam chegar à morte por desobedecer ao rei. E eles estavam preocupados? Não, eles queriam agradar a quem? Agradar a Deus, amado, agradar ao Senhor. Aleluia. E aí por isso que eu falo, né? Por isso que eu digo, quando eu falei assim, não tem como nós olharmos para essa passagem e não lembrarmos, lá no verso 18, quando eu falei, no verso 18 diz assim: mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, né? Quando eu vi essa passagem aqui, eu lembrei de Jesus. Não tem como nós não lembrarmos de Jesus. Não tem como nós não lembrarmos de Jesus lá no Getsemane, aonde Jesus orou. Em todo tempo Jesus orava, né? Em todo tempo ele se retirava para se relacionar com Deus. Nós só conseguimos nos relacionar com Deus através da oração, amado. Somente através da oração. O quanto você tem orado? Pergunta aí para o seu irmão, o quanto você tem orado? Porque nós confiamos no Senhor, confiamos no seu forte poder. Mas para que essa confiança venha a aumentar, eu preciso ter mais relacionamento e saber o que o Pai pensa a meu respeito, saber o que Ele tem para mim. Jesus, ele confiou no Pai, independente do que aconteceria com ele. Jesus, ele confiou em Deus, independente do que aconteceria com ele. Lá no monte, Jesus disse o que? Seja feita a sua vontade. Lucas 22, 42. Em tudo, seja feita a sua vontade. Pai, não é o que eu quero. Jesus, ele queria passar? Não, não queria. Sabia da dor, sabia do sofrimento, sabia o que ia enfrentar. Mas seja feita a sua vontade e não a minha. Sabia da crucificação, lá em João 18, verso 4. Ele sabia que ia passar pela crucificação. Sabia das dores. Jesus sabia do sofrimento e mesmo assim cumpriu o seu propósito na terra. Mas Jesus sabia também que ressuscitaria, amados, e daria vitória aos homens que quisessem confiar nele. Você entendeu o que eu falei?
Mas Jesus sabia que ressuscitaria e daria vitória aos homens que quisessem confiar nele. Aleluia! Aonde está baseada a nossa confiança? Jesus, Ele é a ressurreição e a vida. Diz lá no livro de João 11, o verso 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E Ele tem vida abundante para nos dar, lá no livro de João 10:10. Tudo isso Jesus sabia. E mesmo assim Ele passou pela morte, passou pela crucificação, porque Ele sabia que valeria a pena morrer por esse povo. Aí o Senhor, Ele diz para nós, quanto à confiança, amado, lá no livro de Salmos, o verso 30, capítulo 37, o verso de número 5, diz para nós assim, ó, 37, verso 5. Entrega o seu caminho, confia nele, e ele tudo fará. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Ele foi na nossa frente, amados. Ele foi na nossa frente preparar um lugar para nós. Mas a gente também precisa querer estar com Ele. Eu e você precisamos querer estar com Ele. Vamos nos colocar em pé, em nome de Jesus. Aonde está a sua confiança? Quando seu filho está mal na escola, você realmente... Aonde está a sua confiança? Aonde, amada? Está naquilo que você pode realizar? Ou está naquilo que o Senhor tem para fazer sobre a sua vida? Ele é o Deus do impossível. Quando nós não podemos mais, quando nós não temos como fazer, Ele faz, amado. Ele faz sobre as nossas vidas. Ele faz sobre as nossas vidas. Nossa confiança está em Deus e no seu forte poder. Feche seus olhos aí, em nome do Senhor Jesus. O Senhor, Ele falou conosco por essa palavra. Eu creio que o Espírito Santo de Deus moveu algumas coisas aí dentro no seu coração. Confessa ao Senhor nesse momento a sua fragilidade, os seus pensamentos, porque não é errado você confessar ou você desconfiar da potência do Senhor, daquilo que Ele pode fazer. Não é errado. Mas o melhor é você confessar para Ele. Confessar ao Senhor que você passa por esses momentos de desconfiança. Porque quando nós confessamos ao Senhor, quando nós confessamos para Ele, nós estamos nos relacionando com Ele. E quando nós confessamos para Ele, a libertação começa a vir para as nossas vidas. Entrega, confia. E o mais Ele fará sobre as nossas vidas. E o mais Ele fará sobre as nossas vidas. Aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor.
Tu és Deus tremendo, Tu és Deus poderoso. Deus é maravilhoso. Irmãos, quando o pastor Daniel estava falando aqui sobre essa palavra, que ele falou sobre Nabucodonosor, na verdade, eles cercaram, né, a cidade do Senhor e levaram cativo, né? E esses homens que foram separados, que era Sadraque, Mesaque e Abednego, que foi o nome que ele deu, né? E fora esse também Daniel, a gente viu, nós percebemos pelo que o pastor falou, que eles tiveram algo que Deus trouxe ao meu coração quando eu estava sentada, que foi a palavra que dizia assim, firme convicção. Eles tiveram certeza no coração. E não significa que eles não tiveram, eu quero convidar vocês até estarem lá nesse momento junto com eles. E eles eram homens normais, humanos como nós. Eles tiveram sentimentos, eles tinham sentimentos. Só que naquele momento eles tiveram recursos para deixar de lado o sentimento e acreditaram não no que sentiam. Mas eles olharam para dentro e viram que tinham firme convicção. E aí o Senhor me trouxe, até pedi oportunidade para o pastor Daniel falar esse versículo. O Senhor me trouxe o que diz, a palavra, o momento da palavra que diz sobre firme convicção, que é em Hebreus 11, que é sobre fé. E aí diz lá assim, olha, que a fé é a certeza daquilo que nós vamos receber. E receber as coisas que nós esperamos. É uma certeza de que nós receberemos aquilo que esperamos. E a prova de que existem coisas que nós não podemos ver. Isso é firme convicção. A firme convicção não é firmada naquilo que a gente vê, não é firmado naquilo que a gente enxerga, mas é firmado naquilo que a gente crê, na firme convicção do que a palavra diz. Olha só. E foi por essa fé, por essa firme convicção que muitas pessoas lá do passado conseguiram a aprovação de Deus. Então, a fé, essa firme convicção, ela não é baseada naquilo que a gente sente. Então, nós tem momentos na nossa vida que nós somos convidados, aliás, todo momento a vida do cristão, ela é convidada a crer, não naquilo que vemos ou naquilo que sentimos. Mas nós somos convidados a crer no que a palavra diz que é. Então, o nosso Deus, Ele é aquilo que a Bíblia diz que Ele é. O nosso Deus não é aquilo que a gente sente que Ele é. Percebem a diferença? Porque a gente pode ter um sentimento enganoso do que Deus é. De que Deus não nos ama, de que Deus, Ele não olha para nós, de que nós não somos merecedores. Isso pode ser baseado muito nos nossos sentimentos. Mas a palavra dele diz o quê? Que ele decidiu nos amar e que ele é. E que ele está no controle. Esse é o nosso Deus. Sabe, nós podemos ser pegos em alguns momentos na nossa vida, em algumas situações delicadas, em que a gente se abala, em que a gente perde praticamente a confiança, porque as coisas começam a vir na minha vida, na sua vida, e às vezes a gente pode perder a esperança, humanamente falando. Mas Deus, Ele continua no controle, porque a Bíblia diz isso. Mesmo que a gente não sinta isso, mas a Bíblia diz que Deus continua no controle da minha e da sua vida, porque Ele me ama e Ele te ama. Sabe, às vezes a gente pode estar sendo bombardeado por todos os lados da nossa vida. Eu posso estar sendo bombardeado e você não sabe, por todos os lados, você também. Aí você olha para a minha aparência, para a minha vida e fala, mas ela tem tudo. Ou eu posso falar para você, você tem tudo. Mas Deus, Ele também conhece o seu sentimento humano. E Ele só quer dizer para nós, confia em mim, não confia no seu sentimento. Percebe como é sério isso? O que eu quero dizer é que todos nós somos humanos. Eu estava vindo da minha casa, Sâmia, eu vou me permitir falar da parte de Deus. Eu estava vindo dirigindo e ouvindo vocês louvarem, e ouvindo a Sâmia ministrar. E aí eu pensei assim, Senhor, essa menina passa por muitas lutas e muitas tribulações, mas olha como ela é forte ministrando.
E aí, Deus colocou no meu coração, você só é forte ministrando porque você passa por luta e tribulação. Quando você ministra para você mesma. Porque é o seu ser interior que ministra. É a sua mulher espiritual que ministra. E aí você entra em conflito e às vezes fala assim, quem sou eu para ministrar? Quem sou eu para declarar uma palavra? Quem sou eu para ministrar um estudo? Saminha, isso acontece comigo também. Aleluia, ele canta. Porque o que eu estou falando aqui não sou eu. Então é nesse momento que a Bíblia diz que quando nós estamos fracos é quando nós estamos fortes. Porque tem hora que as palavras saem da sua boca que você nem sabe de onde veio. Porque o Senhor conhece esse lado sentimental seu que muitas vezes quer te paralisar. Como eu conheço o meu lado sentimental que às vezes quer me paralisar. Sabe, é que nem o Luciano. Mesma coisa o Luciano. Sabia, Luciano? Que Deus conhece a estrutura do nosso ser. Deus conhece, nem a gente conhece a nossa estrutura. Uma vez, eu estava falando com meu primo Rogério, que é um pastor, e eu falava assim, eu sou uma farsa, porque eu não sou aquilo que às vezes eu ministro, né? Aí ele falou, você é sim, é que você é o seu ser espiritual interior que está ministrando. Então, às vezes nós temos uma dualidade, né? Tem momento que a gente está aqui, está ali, é uma bagunça. Mas Deus, Ele conhece a nossa humanidade, por isso que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E por isso que a Bíblia diz, de boa vontade, pois me gloriarei na minha fraqueza, para que em mim possa habitar o poder de Cristo. Quando eu estou fraco, é quando eu estou forte. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Até o marido que Deus coloca na nossa vida vem de Deus, né? Vem de Deus. Então, é muito lindo isso quando você estava ministrando. Eu vi mesmo assim, porque eu conheço às vezes as suas lutas. E aí eu também sei que é verdade o que você está ministrando. Porque vem uma autoridade vinda de Deus que não vem nem de você. Então não se sinta uma farsa. A partir de hoje não se sinta uma farsa. Deus, Ele está dizendo isso para você. Não se sinta hipócrita. Você só está vendo a mulher espiritual e a mulher às vezes sendo movida pelos sentimentos que ainda estão feridos, mas eles estão sendo tratados. É toda uma vida de marcas. É toda uma vida. Deus, Ele está pedindo para eu falar isso para você, para tirar o peso, sabe? Aleluia. E isso que eu estou dizendo, eu tenho certeza. Aleluia. Elas que vêm de Deus. Menina, avance mesmo. Quando a Bíblia diz que nessa vida teria as aflições, acho que são as aflições da gente lidar com a gente mesmo. Essa é uma das maiores aflições. Porque estamos sendo forjados, estamos entendendo essa menina espiritual que flui, que quer falar de Deus. E paralelamente olha esse mundo e não recebe algumas coisas que deseja. Quem pode explicar isso? Mas o amor de Deus, parece loucura, né? Que Deus quer que a gente sofra, não. Mas é para quando a gente sente que o amor dele é tão grande que ele nos enche de uma autoridade que a gente nem conhece. Olha que amor é esse. Então aquela menininha que desde pequena, quando perdeu o pai, né? Que foi uma ruptura, o Senhor se colocou como o pai seu. Você não é órfã. Você não está sozinha. Porque o seu gigante foi, mas o outro está lá te sustentando, né? Deus, Ele está te ensinando coisas tão grandes, coisas tão misteriosas. Vou te dar um abraço, tá?
tudo diz que não. Glória a Deus. Sua voz me Encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Eu sei que não estou só. O que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e compra em mim teu querer. O Deus do impossível Não desistiu de mim. sua Destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Deus do impossível. Deus do impossível. Tudo diz que não. Sua voz me encoraja a prosseguir. Louve. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Aleluia. Senhor, O Deus do impossível. aqui, Senhor amado, estamos nós, os teus filhos, Senhor. Cada um com os olhos fechados, olhando para dentro de si, Senhor. Pai, nos dá mesmo a firme convicção de um Deus de amor, que começou uma boa obra na vida de cada um, na nossa vida, na minha vida. Que os meus irmãos possam orar junto comigo e dizer: Pai, o Senhor começou uma boa obra na minha vida, porque a Tua palavra diz isso. E o Senhor vai terminar. Continua se aperfeiçoando em mim, trabalhando em mim, forjando a minha vida. Senhor, me dá força para seguir as Tuas orientações. Me dá força para seguir a Tua direção. Porque aquele que tem de Ti, Senhor, recebe vida. E vida em abundância. Sabe, Senhor, ainda o Senhor não mostrou para nós uma eternidade lá. Nós não estamos aí. Mas, Senhor amado, nós sabemos que a Tua vontade, ela é boa. Ela é muito perfeita. Ela é agradável. Senhor, desenvolve em nós essa confiança. Sabe, Senhor, tira de nós todo o peso que nós mesmos colocamos em nós. Senhor amado, todo o espírito crítico. Sabe, Senhor, que o Senhor é um Deus que nos atrai através do amor. Flui na nossa vida, tira os empecilhos, as amarras, as algemas, as cadeias, os grilhões que nos prende. Em nome de Jesus, que possamos avançar leves, firmes, jogando-nos em Teus braços, Senhor de amor. Em nome de Jesus.
Senhor, nós temos a melhor parte, que é estar contigo. E essa melhor parte, Senhor, ela não será tirada. A nossa vida está nas tuas mãos. A nossa vida te pertence. A nossa vida, Senhor amado, está em ti. O nosso fôlego de vida só será tirado quando o Senhor permitir. Em nome do Senhor Jesus, aquilo que os nossos olhos olham, Senhor amado, enorme, gigantes, Senhor, tira todo medo. Tira todo medo. Desenvolve-nos, Pai. Senhor amado, mais próximos de Ti. Senhor amado, nos atrai mesmo para a Tua presença. Senhor, se revela a nós. Doce Espírito de Deus, se move no meio do Teu povo. Se move, dá direção. Direção espiritual. Direção ministerial. Direção profissional. Direção, Pai, familiar. Direção na área da saúde. O que fazer, o que buscar, que médico ir, o que remédio tomar. Tudo isso. Porque são coisas às vezes que a gente não tem direção do que fazer. Direção no como organizar a nossa vida, o nosso dia. Direção para onde ir. Senhor, não deixe o inimigo do tempo roubar o nosso tempo. Que nós possamos aproveitar o nosso dia. Que nosso dia seja agradável, seja frutífero. Não deixa, Senhor amado, sermos roubados com internet, com o celular, com o telefone, com televisão, com séries. Senhor amado, não deixa, Senhor, a gente gastar tempo com brigas, com discussões, com espírito crítico. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que os meus irmãos possam caminhar, tira as amarras, Pai eterno, que eles possam, Senhor, ultrapassar as muralhas, que eles possam avançar, Senhor, no conhecimento da Tua verdade. Tira todo o peso. Senhor, essa terra está perdida. Muitos aí estão perdidos espiritualmente. Muitos estão, Senhor amado, envolvidos em tantas coisas, Pai. Tão cansados, não conseguem dormir, se sentem rejeitados, se sentem carentes, se sentem presos. Os filhos estão perdidos. Senhor amado, traz mesmo a esperança de um Deus que cuida, de um Deus que zela a nossa família. Que o Deus que cuida de nós, Senhor, e nós como igreja, nos ensina a estarmos juntos. Nos ensina a partilhar do pão juntos, a visitarmos uns aos outros, a sermos família, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, tira todo o sentimento egoísta. Em nome de Jesus, nos firma, Senhor, que nós possamos aqui como igreja firmar estacas, construir, não sermos egoístas, pensar somente em nós, mas pensar no Teu chamado para nós. Em nome de Jesus, eu quero declarar um início de semana leve, um início de semana fortalecido por Ti, Senhor, sustentado pela Tua presença, envolvidos pelo Teu amor. Em nome do Senhor Jesus. Ora, a fé é a firme convicção daquilo que a gente já se alegra, mesmo sem ver. E nós vamos receber isso pela fé. Novidade de vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pessoas que estão enfermas no corpo, pessoas que estão enfermas na alma, pessoas que estão enfermas no espírito, restaura, reconstrói. Em nome de Jesus, toma a frente de novo. Em nome de Jesus, a Tua palavra diz que os anjos são seres ministradores a nosso favor. Que os anjos são seres ministradores ao nosso favor. Então destaca anjos a favor de cada um, para tirar as amarras. Em nome de Jesus, visita os lares bagunçados. Tira, Pai, toda cauterização. Eu declaro vida, eu declaro amor nas casas, eu declaro companheirismo, eu declaro união, eu declaro concordância, eu declaro amizade nos lares. Em nome de Jesus. Visita os adolescentes. Visita os adolescentes. Senhor, esses adolescentes que o mundo está querendo travar. Sabe, Senhor, visita esses pais que não sabem lidar com os adolescentes. Dá inspiração para conversa, para diálogo. Que esses pais possam ser instrumentos para a validação dos seus filhos. Senhor, guarda as nossas crianças. Tira toda a ansiedade nessas crianças. Toda a ansiedade, Senhor.
Senhor, toda a ansiedade, que essas crianças possam mesmo se encontrar na Tua presença, que cada um do seu jeitinho possa sentir a Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, visita os idosos, visita aqueles que estão perdidos, aqueles que estão inseguros. Em nome do Senhor Jesus, visita o pastor desta igreja, sustenta ele embaixo da Tua graça, embaixo do Teu amor. Dá autoridade e ousadia e supre também todas as necessidades dele, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus do impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, o Deus do impossível. Amém, igreja, graça e paz. Nós lá no Ministério Infantil. Amém. Aleluia, Jesus. Nós lá no Ministério Infantil, desde o domingo passado, nós estamos assistindo um filme muito bom. Eu já indiquei algumas vezes ele no grupo dos pais, chama Cross. Esse filme trata de uma banda que é uma banda que ia tocar no festival da escola e que evangelizou um outro tecladista. E ele aprendeu do amor de Deus, ele aprendeu que só o Senhor Jesus é quem pode mudar a nossa vida. Só o Senhor Jesus é quem pode limpar o nosso coração. E esse filme, ele é repleto de versículos cantados. Era o que o povo de Israel fazia. O povo de Israel cantava a palavra de Deus. E é o que esse filme faz, ele canta a palavra de Deus. E as crianças amaram. E hoje elas querem fazer uma declaração ao Senhor através de um hino e de um versículo. E é o que elas vão fazer. Vem, Enzo. Vem, crianças. Aqui, ó. Fica aqui nesse versículo, ó. Vem cá. Nesse degrau aqui. Ó, abaixa a máscara, igual que eu te ensinou. Isso. Vocês olhem para a tia, tá bom? E vocês vão falar aquele versículo que é uma declaração, que vocês confiam em quem? Em Deus, né? Pode soltar a música. Que lindos vocês. Vamos lá, igreja, ó. Confio em ti, Senhor, e digo, tu és o meu Deus. Mas eu confio em ti, Senhor, e digo, tu és o meu Deus. Salmos, vai. Salmos 31, 14. Salmos 31, 14. Salmos 31, 14.
Que lindos! Depois eu vou mandar o link novamente no grupo dos pais. E vocês podem deixar eles assistirem tranquilos. E é vários versículos, eles vibraram na sala assistindo. E vocês vão ver, assim, cantando a palavra, quando eles precisarem desse depósito da palavra de Deus que está no coração, eles vão ter o que buscar. Então, aproveitem bastante esse filme. Oh, 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 oh. Chega, né? Tem que ensaiar primeiro, né, irmão? Não é assim não, né? Glória a Deus, que lindo, né? Parabéns, crianças. Pode ir para os seus lugares com seus pais, vai logo. Vai logo. Glória a Deus. Amém, amados? Semana vitoriosa no nome do Senhor Jesus é o que teremos. Amém? Não importa as situações. Amém? Em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a doce consolação, a paz e a comunhão do Espírito Santo de Deus permaneçam gravados em nossos corações de hoje para todos sempre. Faz bololô na Camila que ela está fazendo aniversário.